Caro Mauro, o que você fez com o Opa, KMI então essa vamos lá, noite? vai. Nós começamos essa série aí, quando a gente começou a falar, então, daqueles jogos dos anos 80, né? Então, a gente conseguiu, ao longo dessas apresentações, desde lá dos jogos no ESP32, no KMI ESP32, na série passada, a gente também falou sobre efeitos sonoros, tá? E foi apresentado, então, solução para efeitos sonoros, mas usando módulos que utilizavam os SD cards, tá? Aí, continuando as pesquisas, eu cheguei em módulos que já têm memória interna. Então, a gente pode executar efeitos sonoros, efeitos de música, tá? Sem usar o SD card. O SD card, claro, ele tem um problema de vibração, ele tem problema de, eventualmente, um mau contato, problemas com umidade, tá? E quando eu vi que tinha esses módulos com memória interna, eu falei, caramba, vamos estudar, vamos aprender, né? E foi interessante que o primeiro módulo que eu encontrei foi esse aqui, ó, DY-SV17F. Aí eu comprei, fui testar, eu não sei se eu dei um azar de pegar ele danificado, com defeito, ou se eu acabei danificando, tá? Aí não deu certo. Falei, caramba. Aí depois, continuando a pesquisa, eu encontrei um módulo com esse código aqui, ó, JQ6500, tá? Interessante, eu vi as especificações técnicas dele, entrei lá no Marketplace e fiz uma compra do JQ6500. Não é que, quando chegou em casa, chegou esse outro aqui, ó, HW896. Caramba! De novo, mais um tal do compatível, clone, sei lá o quê, tá? Aí fui pesquisar, tá? Bom, como chegou esse 896, foi o que eu usei, tá? Então, primeira coisa, gente, é muito importante saber que existe um tal de JQ6500 e existe um tal de HW896. A gente pode identificar isso na placa de circuito impresso. Olha aqui, ó, gravado JQ6500 e gravado HW896. Aí, perguntando lá para a nossa inteligência artificial, né? Aí ele foi o seguinte, olha, existe um chipset que é o JQ6500. Agora, para esse módulo HW896, foi interessante, porque daí eu fui dar uma olhada aqui na lupa, né, e vi aqui, caramba, o chipset que está aqui não é o 6500, é um tal do GD380D, tá? Então, é interessante porque foram feitos pino compatível, né? A princípio, as funcionalidades básicas são compatíveis. A IA diz que tem algumas particularidades quando for executar o código, tá? A primeira que eu vi foi que o HW8, a gente consegue gravar as informações dele, os arquivos, como se fosse um pendrive mesmo, tá? Então, você vai lá no Windows Explorer e já grava os arquivos diretamente, tá? Já o JQ6500, ele vem com um aplicativo para gravar os dados nele, tá? Por sorte, eu recebi o 896, tá? Porque ficou mais fácil no sentido de gravar diretamente os arquivos dele. E uma coisa que é interessante também, tá? Da mesma forma que o módulo que usa o SD card, nós temos que gravar ele naquele formato lá, 0001, 0002, 0003, e gravar individualmente cada um deles, tá? Colocar numa ordem correta de gravação, que é a ordem que ele vai executar, tá? Então, isso é um outro detalhe, né, que a gente foi aprendendo aí também, tá? Bom, o interessante é que esse módulo, ele trabalha no módulo standalone, tá? Como pode ser visto aqui, ó. Então, é possível a gente colocar aqui os push buttons, né, para acionar cada faixa, tá? Aí já é possível colocar também um alto-falante, ele tem um amplificador interno aqui de 3 watts, e é muito fácil de usar no modo standalone, tá? Então, o controle é feito via push button, né? E ele tem uma
facilidade impressionante, olha só, ele tem aqui ó, os módulos, os pinos aqui de TX e RX, que permite, então, a gente fazer o controle via serial, tá? Aqui tem um exemplo aqui, ó, tem um módulo, o alto-falante, conectando aqui na porta serial aqui, no caso aqui do ESP32, tá? Bom, aí, dando continuidade, vamos, então, para a parte prática, tá? Utilizando aqui agora, então, o nosso KMI ESP32, né? O hardware utilizado, o KMI ESP32, ele já com um display, o SSD 1306, né, para a gente fazer a interface alma-máquina. Aí, ele tem também, eu coloquei aqui os push button, para a gente fazer o play e para avançar para a próxima faixa, tá? Então, junto com o meu amigo Quen, desenvolvemos aqui para ele executar 5 efeitos sonoros, tá? Então, tem aqui o efeito de um caminhão, da buzina, do sino, do telefone, e também um efeito de uma música, que a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Então, aquele detalhe que eu falei, tá? A gente tem que colocar numa ordem de gravação, tá? E essa ordem de gravação vai ser a ordem que ele vai executar quando a gente tocar aqui pelo nosso KMI, tá? Gente, deixa eu até colocar um detalhe aqui do nosso hardware. Então, nós temos aqui, ó, o próprio KMI, com o módulo Node MCU ESP32, de 30 pinos, o display, aqui o botão para fazer o play, o botão para avançar para a próxima faixa, e esse aqui, olha como é pequenininho, o nosso módulo aqui, tá? Ele realmente é bem compacto, tá? Muito fácil de usar, e já conecta aqui ao alto-falante diretamente nele, tá? Aproveitando para comentar uma facilidade que a gente implementou aqui no KMI, tá? No KMI, foi trabalhado no conceito de porta, tá? Ele tem a porta 1, que basicamente é analógico, a porta 2, com um digital, a porta 3 para suportar uma comunicação serial, e a porta 4 para suportar uma I2C, tá? E o diferencial é que em cada porta ele tem mais, menos e o sinal, tá? Com isso fica muito fácil de trabalhar. Por exemplo, aqui, ó, na porta 1 foi colocado o botão para avançar. Na porta 2 foi colocado o botão... Opa, escapou aqui, ó. Esse é o problema, tá? Eita, esse é meu... problema do Osmar. Apertei aqui, consegui. Tá. E na porta 3 foi colocada a comunicação serial. Então fica muito fácil de prototipar, tá? Não tem que ficar procurando qual que é o pino que vai pegar aqui no Node MCU, tá? Bom, agora aqui então, ligado, já tem o primeiro efeito aqui, que é o do caminhão. Vamos dar o play. Pega, caminhão. Eita, pega, vai lá. Tá? Aí, vamos avançar para o próximo efeito, né? Vamos avançar para o próximo efeito, que é a buzina, já mostrou aqui no display, tá? Próximo efeito, buzina, e executar. Tá? E o que é legal, que a gente pode ir avançando, tá? Olha só, esse aqui é do sino, do telefone. E a música, tá? Vamos lá, então vamos ouvir uma música. O YouTube derruba nós. E o que é legal também, nesse código aqui, que a gente pode avançar, ó, eu avanço, não precisa esperar todo efeito, eu avanço e vou, ele para e vai tocando, tá? Então, realmente é um código muito, muito, muito legal, tá? Ó. Bacana. Muito bom, sim. O Santos Legais está perguntando qual é a capacidade de memória. Isso é legal, bem legal, tá? Ele vem com 4 megabytes. Dá para desligar o caminhão? Tá? Então, é muito fácil dá para colocar muita coisa, gente, com 4 mega, trabalhando com efeitos sonoros,
Claro que quando a gente quer trabalhar com música, né, grandes arquivos, gente, a solução é o SD card. Agora, para aplicações de alarme, avisos sonoros, né, mesmo músicas curtas, 4 mega é bastante coisa, viu? Então, Perfeito. Esse é um dado interessante, tá? Então, no geral, é isso. Você vê que esse código aqui, ó, já está disponível lá no site lá do kitmodulariot.com.br. Pode baixar, pode modificar, tá? Ele é um código código está aberto, é para usar como exemplo, tá? Então, é a contribuição aí para o pessoal que quer trabalhar com efeitos sonoros, com brinquedo, colocar algum tipo de sonorização, alarmes principalmente, tá? Então, é uma solução realmente para um aprendizado rápido, prático e divertido. Eu falo que o slogan é rápido, prático e divertido, tá? Tá vendo, diretores de escola? Olha o kit. Links nas descrições. Já entra no site, já entra em contato. Se não tem material de estudo, não perca tempo, porque tá pronto. É só pegar e baixar, tá? Mais alguma coisa, Mauro? Não, só isso. Legal, gente. Show de bola, parabéns. Estou me divertindo aqui com esse aprendizado sobre efeitos sonoros, a tecnologia e essas facilidades. E, claro, é muito legal compartilhar aqui com vocês aí, tá? Perfeito. KMI. Faça parte desta iniciativa.